Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se O Batismo Verdadeiro. O Batismo Verdadeiro. Hoje, aqui no Brasil, nós temos, podemos falar assim, 3 batismos. O batismo católico, que é feito quando a pessoa é um bebezinho, o padre derrama a água benta sobre a cabeça da criança, unge com óleo ungido e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos o batismo evangélico, que por volta dos seus 15 anos ou mais, os evangélicos vão até as águas, pode ser uma piscininha, pode ser à beira de um rio, e lá o pastor derrama água sobre a cabeça da pessoa, afunda a cabeça da pessoa sobre as águas e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos também o batismo dos Mormons. Os batismos dos Mormons são batismos para os mortos, já não é mais para os vivos, é para os mortos, são para os espíritos. E assim tem os batismos, né? Mas estamos falando do batismo do Espírito Santo. Qual é o verdadeiro? Qual é aquele que você já teve? O católico? O evangélico? Você já recebeu verdadeiramente o Espírito Santo de Deus? Você tem o Espírito Santo dentro de você? Você sente a presença do Espírito Santo em você? Você está capacitado com dons do Espírito Santo? Vamos perguntar e vamos responder. Então, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 a 6, Jesus teve uma conversa com Nicodemos. Vamos ouvir a palavra. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Irmãos queridos, Nicodemos era um homem muito estudioso, entendia muito sobre as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ele procurou Jesus à noite, para que ninguém ouvisse, para conversar com Jesus, porque ele viu e acreditou que aquele homem chamado Jesus estava fazendo maravilhas, milagres, e só esses milagres que Jesus estava fazendo não poderia ser feito de Jesus se não tivesse a presença de Deus. Então, Nicodemos, ele diz a Jesus: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Ele reconheceu que se Jesus está fazendo milagre, é porque Deus está com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nascer do alto, se alguém não nascer do céu, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? Jesus respondeu:
em verdade te digo, se alguém não nascer da água, queridos irmãos, significa conversão. Conversão. Se alguém não se converter, não nascer da água, não se converter e nascer do Espírito Santo, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Irmãos, Jesus está dizendo que se uma pessoa não se converter, e ele citou a água, mas a água é só um símbolo, uma forma. Se você não se converter dos seus erros, dos seus pecados, e não receber verdadeiramente o batismo do Espírito Santo, a entrada do Espírito Santo em você, você não terá parte no reino de Deus, diz nosso Senhor Jesus. E uma coisa muito interessante aconteceu com o apóstolo Paulo, queridos irmãos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, de versículo 1 a 7, está escrito assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: que batismo então recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Irmãos queridos, nosso Senhor Jesus disse que se alguém não nascer da água e do Espírito, não reinará no reino de Deus. Do Espírito, nós sabemos que é do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Da água é conversão, queridos irmãos, é conversão. Conversão. Porque o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo e esses 12 homens que caminhavam junto com Paulo, que se encontraram e começaram a caminhar junto, é a prova disso. Por quê? Paulo encontrou pelo caminho alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Vocês receberam já o Espírito Santo? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Eles nunca ouviram falar do Espírito Santo. Mas Paulo sabia que eles estavam caminhando pela fé. Mas eles não sabiam do Espírito Santo, não conhecia e ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: que batismo então recebestes? Se vocês estão abraçando a fé, que batismo então vocês recebestes? E eles responderam: o batismo de João. Ora, João batizava com água. João levava as pessoas até o rio e batizava com água, derramando água sobre a cabeça deles. E esses 12 homens receberam qual batismo até então? O batismo de João. Eles passaram pelas águas. Para quê? Para conversão. Para que eles ficassem preparados para a vinda do Senhor. Para que eles se convertessem para a vinda do Senhor, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo impôs-lhe as mãos. O apóstolo Paulo impôs-lhe as mãos sobre a cabeça de cada um. E o Espírito Santo desceu sobre eles nessa hora. Nessa hora eles foram batizados com a imposição de mãos do apóstolo Paulo sobre a cabeça deles. E eles
receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas dos anjos e a profetizar. Eles receberam os dons de línguas e o dom de profetizar e começaram a adorar a Deus, a adorar Jesus. Agora cheio do Espírito Santo. Agora, verdadeiramente, eles foram batizados. Vocês estão entendendo, queridos irmãos? Quando Jesus fala da água, que você tem que nascer na água, é que você precisa se converter. Não é que você tem que passar pelas águas. Você tem que se converter dos seus pecados, dos seus erros, se entregar para Jesus, se entregar para Deus. Isso é conversão. A água é simbolismo. A água, João fazia, mas fazia para as pessoas se converterem. Ele veio batizar com água, ele mesmo diz, eu batizo com água, mas aquele que virá depois de mim é mais forte do que eu. Ele batizará com fogo e com espírito. Com fogo e com espírito. Esse é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. É quando Jesus, nosso Senhor, sonda o teu coração, vê a tua conversão, a tua entrega, a sua sinceridade para com Deus e para com o Senhor Jesus. Aí sim o Senhor Jesus, ele coloca o Espírito Santo sobre as pessoas que se converteram. Aí se torna um verdadeiro batismo. E esse batismo, a maioria das vezes, eles têm que ser reproduzido através de alguém que já tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo era apóstolo e já tinha o Espírito Santo. Quando Paulo impôs a mão sobre eles, o Espírito Santo de Deus entrou sobre eles. Por quê? Porque eles já tinham se convertido. Mesmo que eles não tivessem passado pelas águas, tivessem convertido, aquele momento com o apóstolo Paulo era o dia do batismo deles. Por quê? Porque era a vontade de nosso Senhor Jesus, que eles fossem batizados naquela hora. E Jesus usou o apóstolo Paulo para isso. Entendem, queridos irmãos? Agora eu digo para vocês, um bebezinho pode se converter? Não pode. Um adolescente de 15 anos pode se converter? Pode. Mas tem que passar pelas águas? Não. Irmãos, eu dou testemunho de mim. Eu fui batizado por um padre quando eu era bebezinho. Eu nem sabia que eu estava lá. Eu só fui me converter com quase 50 anos de idade, quando eu deitei no chão, com o rosto no chão, chorando, pedindo socorro para Deus. Essa foi a minha conversão. Essa foi a minha conversão, no chão, com o rosto, chorando. Nesse dia eu recebi o batismo do Espírito Santo. Nesse dia o Espírito Santo entrou dentro de mim e está até hoje. Esse é o verdadeiro batismo. A minha conversão e o batismo no Espírito Santo. O resto é tradição de igrejas. O resto é tradição de igrejas. Amém, queridos irmãos? A paz.